lei se resume em 2 mandamentos: adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essa frase de Jesus é muito impactante, porque ela nos deixa claro a importância de cumprir os mandamentos de Deus. A vontade de Deus, sobretudo, se faz através do cumprimento dos mandamentos. E hoje em dia a sociedade está esquecendo disso. Quantos absurdos de corrupção, de injustiças, de violências, de luxúrias, de mortes, de mentiras. Por quê? Porque a sociedade, especialmente a brasileira, apesar de se dizer cristã, não vive como tal. Por quê? Porque desconhece os mandamentos de Deus, ou não quer cumpri-los. Por isso eu poderia fazer uma pergunta para você que está aqui me ouvindo. Você realmente conhece os mandamentos de Deus? Ou apenas sabe enunciá-los? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e aí vai. Como se fosse algo que eu decorei. Mas você sabe da razão de cada mandamento? Quais são os pecados de cada mandamento? Qual é a parte positiva de cada mandamento? A parte negativa? Saberia dar a espiritualidade de cada mandamento? A teologia de cada um deles, se alguém perguntasse para você? E no entanto você, se diz católico, um cristão, você deveria saber responder a essas perguntas. E não apenas ficar gaguejando e dando voltas, não. Nós temos que saber dar respostas sobre isso. Por isso eu quero convidar você agora nessa videoaula que eu preparei sobre a introdução aos mandamentos, para que você assista essa videoaula, que são 45 minutos, na qual eu estou dando apenas uma introdução daquilo que a Igreja ensina através do Catecismo da Igreja Católica sobre os mandamentos. Espero que essa pequena aula suscite no teu coração o desejo de conhecer melhor os mandamentos de Deus, não só para saber responder para quem perguntar, mas também para que você possa levar na tua vida diária e que isso possa transformar a tua vida. Vem comigo então agora conhecer um pouco mais sobre os mandamentos de Deus. Muito bem, irmãos e irmãs, então vamos compartilhar aqui com vocês a tela do computador, na qual eu vou fazer a leitura para vocês, a explicação e a reflexão. Lembrando a vocês que essa aula, esse encontro é apenas uma introdução àquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre os 10 mandamentos. Depois eu vou ver em cada aula um dos mandamentos. Primeira aula sobre os mandamentos, digamos, o primeiro mandamento e assim por diante, tá bom? Então essa é uma introdução aos mandamentos da lei de Deus, segundo o Catecismo da Igreja Católica, ok? Se acaso alguém quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, o que seja, aí está o meu WhatsApp. Aí deixo o meu contato para quem quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre os meus cursos, sobre a minha formação e assim por diante, tá bom? Curso do Catecismo da Igreja Católica com o professor Adilson Marques. Esta é a aula de número 43. Alguém vai dizer, mas não é a primeira aula a introdução? Sim, introdução aos 10 mandamentos, porém o pessoal que já está fazendo o curso completo do Catecismo da Igreja Católica comigo, eles estão agora na aula de número 43. 43 aulas já, ok? O pessoal que apenas vai fazer o curso dos mandamentos, essa seria a aula de número 1, obviamente. Tá bom? Então nós estamos na terceira parte do Catecismo, a vida em Cristo, começando a segunda sessão, os 10 mandamentos. E neste encontro, vamos falar sobre a introdução aos 10 mandamentos, segundo aquilo que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos refletir nesta pequena aula nos números 2052
a 2082. Esses são os números que nós vamos refletir. Vamos lá então? Vou compartilhar com vocês agora o Catecismo da Igreja Católica. E nós vamos lendo, refletindo, explicando. Compartilhando então o Catecismo da Igreja Católica. Aqueles que têm o Catecismo já abram lá na terceira parte, na segunda sessão. Que daí nós já vamos estudando o Catecismo todos juntos. Tá bom? Mestre, que hei de fazer? É assim que o Catecismo começa, a terceira parte, segunda sessão sobre os mandamentos, com aquela pergunta, né? Que o jovem faz para Jesus: Mestre, que hei de fazer? Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz esta pergunta, Jesus responde: primeiro, invocando a necessidade de reconhecer a Deus como o único bom. Olha que interessante, irmãos. Jesus convida aquele jovem a reconhecer a Deus como o único bom. O bem por excelência e a fonte de todo o bem. Deus é o bem por excelência, a fonte de todo o bem. Por isso elevamos já uma oração aqui e dizemos: Senhor, Tu és o bem maior. Se eu estou contigo, andarei sempre no bem, nas coisas boas. De fato, irmãos e irmãs, se Deus me permitir, assim que eu terminar esse curso, né, completo do Catecismo, eu vou começar a escrever um livro que é o Catecismo em Oração. Todas as orações baseadas em números do Catecismo. Se Deus me permitir a graça, eu vou escrever esse livro, que vai ser muito bom, né? Várias orações variadas, diferentes. Depois declara-lhe: se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. E cita ao seu interlocutor os mandamentos que dizem respeito ao amor do próximo: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho e honra pai e mãe. E finalmente resume esses mandamentos de modo positivo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é interessante, irmãos, que Jesus deixa claro no Evangelho, e a palavra de Jesus nunca morre, é sempre a mesma, nunca muda, porque Ele é Deus imutável. Olhem só, irmãos, e hoje querem mudar as palavras de Jesus, querem fazer diferente, adaptar o comodismo do mundo atual, os prazeres do mundo atual. Não, a palavra de Jesus é sempre a mesma. Os mandamentos nunca mudam, são sempre os mesmos, nunca vão mudar. Aquilo que Deus ensina e pede que o homem faça nunca vai mudar. Não traia a tua esposa, teu esposo, isso nunca vai mudar. É pecado. Não tire uma vida inocente, um aborto ou um homicídio. É pecado, sempre será. Não roube, não seja corrupto, sempre será pecado, não muda. A sociedade pode estar mudando e perdida num mar de pecado, mas os mandamentos são sempre os mesmos. Não mudam. Não muda. E isso é que nós vamos ver aqui nesse curso sobre os 10 mandamentos. Tá certo? E nós que somos cristãos, nós não podemos cair na tentação de viver nessa vida cômoda do mundo atual. Deus é amor, então tudo vale, faço o que eu quero. Não. Os mandamentos são obrigatórios, nós devemos cumprir os mandamentos. Sempre com amor, obviamente, Porque se não se cumpre com amor, não tem sentido também, Cumpri-los só por obrigação, por medo do inferno, aí que tipo de cristão eu sou? Um cristão de conveniência, um cristão que só pensa em si mesmo, mas não pensa no amor de Deus. A esta primeira resposta vem juntar-se uma segunda: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Esta resposta não anula a primeira. Seguir Jesus implica cumprir os mandamentos. A lei não é abolida. Mas, além de cumprir a lei, Jesus vai mais. Mas o homem é convidado
a reencontrá-la na pessoa do seu mestre, ou seja, se entregar a Deus. Que Deus esteja acima de todas as coisas. A obediência a Deus. O viver a entrega a Deus. Então, o número 2053 diz o seguinte: os mandamentos é obrigatório cumprir por amor a Deus, né? Essa é a base. Mas Jesus aí pede uma coisa maior ainda. Ou seja, busque mais perfeição. É isso que Jesus está pedindo. É interessante, irmãos. Quando Jesus fala, eu não vim abolir a lei, mas levá-la à perfeição, ele está dizendo o seguinte, olha, além de cumprir os mandamentos, que é a base, eu quero que vocês cumpram com mais perfeição ainda. Não é só cumprir por cumprir, só por medo ao inferno. Eu quero que vocês cumpram por amor, buscando mais perfeição nos detalhes. Né? Vamos dizer assim que antigamente, vamos colocar um exemplo, o adultério contra a esposa ou o esposo era não ir lá e cometer o ato físico propriamente do sexo. Jesus vem e busca mais perfeição ainda. Olha, gente, não é só isso. Eu quero que vocês também não pensem em pensamento na traição. Não alimente pensamentos pecaminosos em relação a outra pessoa que não seja seu cônjuge, teu esposo, tua esposa. Então ele exige mais ainda. Jesus exige mais. Só que ao mesmo tempo Jesus exige mais, mas diz para nós, olha, eu quero que vocês busquem a perfeição, mas façam por amor. Porque se vocês não forem fazer por amor, não tem sentido. Eu não quero que vocês busquem a perfeição só porque têm medo de ser condenados. Não, eu quero que vocês façam isso por amor a mim, por amor ao Pai, por amor ao Espírito Santo, por amor a Deus. Esse é o sentido de cumprir os mandamentos como cristão. Então, quando o jovem rico pergunta, mestre, o que hei de fazer? A resposta é essa. Cumpra os mandamentos, mas cumpra-os com perfeição e com amor. E o 2054 vai dizer assim, Jesus retomou os 10 mandamentos, mas manifestou a força do Espírito que atua na letra em que eles se exprimem. Pregou a justiça que excede a dos escribas e fariseus, do mesmo modo que a dos pagãos. Explicou todas as exigências dos mandamentos. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se irritar contra o seu irmão já é réu diante do tribunal. Estão vendo aquilo que eu já falei ali para vocês, né? Não é só cumprir por cumprir, buscar a perfeição no cumprimento. E é verdade, queridos irmãos e irmãs. Quando nós buscamos cumprir os mandamentos buscando a perfeição, ele é mais prazeroso do que somente cumprir por obrigação. Porque quando nós cumprimos os mandamentos só por obrigação, certo? Se torna um fardo e às vezes um fardo pesado, certo? Então, esse fardo pesado, chega um momento que a pessoa cansa. Agora, quando nós buscamos fazê-lo buscando a perfeição por amor, se torna uma coisa prazerosa. Eu quero fazer isso para Deus. Eu não quero só cumprir por obrigação, eu quero fazer isso por amor a Deus. Quando lhe perguntam qual é o maior mandamento que há na lei, Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Olha só. Todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua mente. Tal é o maior e primeiro mandamento. Olha só. Amar a Deus com todo o coração, convite primeiro, com toda a alma, lutando totalmente contra o pecado, entregando-me. E com a mente também, irmãos, porque às vezes eu posso dizer que estou amando a Deus e me entregando, mas a minha mente ainda está apegada a conceitos mundanos, a pecados do mundo. Por isso, esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O quanto você se ama? Essa é a pergunta. Quanto que você ama você mesmo?
Certamente muito. Nós nos amamos, porque nós queremos o nosso bem, nós queremos o melhor para nós. Então, dessa forma como eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Aí já nasce, por exemplo, perguntas tão práticas do dia a dia. Por exemplo, você gosta que falem mal de você? Pelas tuas costas te critiquem para os outros? Você gostaria disto? Você pode até responder, não me importa isso, se querem falar mal, que fale. Mas lá no fundo você não gosta disso. E quando a gente fica sabendo, né, que alguém está falando de você pelas costas, falando de você para os outros, mesmo que saiba, né, mesmo que você saiba que aquilo é verdade, de repente, né, a gente fez alguma coisa errada, nós fizemos alguma coisa errada, e eu sei que tem uma pessoa que está falando daquele meu erro para os outros. A pessoa até tem razão, eu errei, mas ela está errada em falar mal. Então, quem de nós gosta que fiquem falando de nós para os outros, falando mal e criticando a nós para os outros? Quem? Lá no fundo, ninguém gosta. Eu estou dando só um exemplo, né? E por que às vezes nós podemos fazer isso, né? Às vezes nós podemos fazer uma crítica, uma fofoca. Se eu não gosto que faça isso para mim, por que eu faço para os outros? Né? Por exemplo, quem de nós gosta que roubem ou tirem algo que é nosso? Ninguém, porque é meu, eu conquistei. Por isso, quando, por exemplo, se eu roubasse, se eu tirasse algo de outra pessoa, fosse corrupto com outra pessoa, eu não gostaria que fosse assim comigo. Por que eu estou fazendo para outra pessoa, né? Então, essa lei de amar a próximo como a si mesmo, é sempre bom pensar nisso, né? Se eu não quero que façam para mim, por que eu vou fazer para os outros? Não é verdade? Então, a esses dois mandamentos aqui, ó, está ligada a toda a lei, bem como os profetas. O Decálogo deve ser interpretado à luz deste duplo e único mandamento da caridade, plenitude da lei. Então, mestre, que hei de fazer? Tudo isso que o Catecismo ensinou nesses 4 números, 2052 a 2055. Ok? Segundo ponto dessa introdução aos 10 mandamentos, o Decálogo na Sagrada Escritura. Onde os 10 mandamentos na Sagrada Escritura. Número 2056. A palavra decálogo significa literalmente 10 palavras. E isso nós encontramos em Êxodo 34, 28, Deuteronômio 4, 13 ou Deuteronômio 10, 4. Podem ler depois com calma lá essas passagens da Bíblia. Essas 10 palavras Deus as revelou ao seu povo na montanha sagrada. Escreveu-as com o seu dedo, o que não aconteceu com outros preceitos escritos por Moisés. Veja a importância, irmãos. Deus mesmo deu as tábuas da lei escritas. É a escrita de Deus que está ali. São palavras de Deus num sentido eminente e foram-nas transmitidas no livro do Êxodo e no Deuteronômio. Desde o Antigo Testamento que os livros santos fazem referência às 10 palavras, mas é na nova aliança em Jesus Cristo que será revelado o seu sentido pleno. O Decálogo compreende-se, antes de mais nada, no contexto do Êxodo. Só um momentinho, deixa eu aumentar aqui, que eu estou sem óculos. Ok. O Decálogo compreende-se, antes de mais nada, no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus, no centro da antiga aliança. Quer sejam formuladas como preceitos negativos ou interdições, quer como mandamentos positivos, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. As 10 palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. O Decálogo é um caminho de vida. Então, o Decálogo, irmãos, os 10 mandamentos na Sagrada Escritura é um caminho de vida, é um caminho que Deus mostra para o ser humano daquilo que ele tem que seguir para alcançar a salvação. Este é o Decálogo.
aquilo que eu devo seguir para alcançar a salvação. As 10 palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Estas palavras dirigiu-as o Senhor a toda a assembleia sobre a montanha, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, com voz forte, sem acrescentar mais nada. Escreveu-as em 2 tábuas de pedra e entregou-as. Olha só, irmão, com voz, está aqui, não preciso falar mais nada, está aqui o que vocês têm que fazer para alcançar a salvação. Cumpram esses mandamentos, esse é meu caminho. Em poucas palavras, é isso que Deus está dizendo. Cumpram, esse é meu caminho. Este é meu caminho. Por isso, as 10 palavras são pronunciadas por Deus no decurso de uma teofania sobre a montanha, no fogo. O Senhor vos fala face a face. É de um lugar alto, onde Deus se encontra, Ele diz, eu quero que vocês cumpram isso. Esses são os meus mandamentos, para que vocês cheguem a mim. No meio do fogo, o fogo que devora, o fogo que arde o coração, o fogo que purifica a nossa alma. Quem cumpre com amor os mandamentos tem a alma purificada, o coração cheio de amor. E quem cumpre os mandamentos, aqui ó, como diz o número, vê a Deus face a face, está no caminho de Deus, contempla a face de Deus. Fazem parte da revelação que Deus fez de si mesmo e da sua glória. Vamos fazer uma oração desse número 2059, gente? Rezem comigo assim, Senhor, dai-me a graça de cumprir teus mandamentos com amor, para que eu possa subir na tua montanha, para que eu possa subir ao céu. Dai-me a graça, Senhor, de cumprir os mandamentos para que o meu coração arda de amor e eu purifique a minha alma. E assim, meu querido Deus, eu possa contemplar-te hoje e na vida eterna, face a face, para que eu possa ver o teu rosto no meu irmão, no meu trabalho, no meu dia a dia. Assim seja. Amém. Tá vendo, irmãos? Dá para fazer uma oração. Por isso que eu vou escrever esse livro, O Catecismo em Oração. O dom dos mandamentos e da lei faz parte da aliança selada por Deus com os seus. Isso eu já expliquei nas aulas anteriores para vocês. A aliança realmente que Deus faz com o povo de Israel, o ponto central dessa aliança, queira ou não, são os mandamentos. Deus coloca o dedo, tá aqui, ó. Esse é o meu compromisso com vocês e será o compromisso de vocês para comigo. Então, os 10 mandamentos faz parte da aliança por Deus com os seus. Segundo o livro do Êxodo, a revelação das 10 palavras teve lugar entre a proposta da aliança e a sua conclusão. Depois de o povo ter comprometido a fazer tudo o que o Senhor tinha dito e a obedecer. O decálogo nunca é transmitido sem primeiro se evocar a aliança. É no âmbito da aliança que os mandamentos recebem o seu pleno significado. Então, os mandamentos de Deus, segundo a Sagrada Escritura, é no âmbito da aliança, irmãos. Todos esses números do Catecismo vai falar disso. Essa aliança que Deus faz com o povo. Com o povo. Por isso 2063 vai dizer: a aliança e o diálogo entre Deus e o homem são ainda comprovados pelo fato de todas as obrigações serem enunciadas em primeira pessoa. Eu sou o Senhor. E dirigidas a um outro sujeito, tu. Em todos os mandamentos de Deus, é um pronome pessoal singular que designa o destinatário. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei, que te dou esses mandamentos. Ao mesmo tempo que a todo povo Deus faz conhecer a sua vontade, a cada um em particular. O Senhor prescreveu o amor para com Deus
e ensinou a justiça para com o próximo, para que o homem não fosse nem injusto nem indigno de Deus. Assim, através do Decálogo, Deus preparava o homem para se tornar seu amigo e ter um só coração com o seu próximo. As palavras do Decálogo continuam a ser para nós cristãos o que eram, longe de serem abolidas, elas receberam amplificação e desenvolvimento com o fato da vinda do Senhor na carne. Quem fala isso, vamos ver lá embaixo no pé de página. Número 15, Santo Irineu de Leão. Adversus Héreses. Adversus Héreses é uma carta, um escrito que ele escreve contra os hereges da fé católica na época, né? Santo Irineu de Leão viveu aí no século IV, V da nossa era. Um bispo do tempo mais antigo que defendeu muito a fé católica, né? A fé cristã. Tá bom? Vamos lá? O Decálogo na tradição da Igreja. Então, primeiro lá na Bíblia e agora na tradição da Igreja de 2000 anos. Na fidelidade da Sagrada Escritura e em conformidade com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconhece o Decálogo uma importância e um significado primordial. Olha só, irmãos. Primordial. Tá certo que a Igreja, nós temos os nossos 10 mandamentos, nós temos tanta coisa que não tinha no povo de Israel antigamente, que a Igreja tem na sua tradição e assim por diante. Mas a Igreja, desde o início, sempre defendeu e viu como caminho de salvação os 10 mandamentos. Sim, são importantíssimos os sacramentos para nós. Mas de que serve um homem ser batizado na Igreja Católica, receber a Eucaristia, etc, etc, e não cumprir os mandamentos? Ele não vai se salvar. Os sacramentos são instrumentos de salvação, mas é necessário trilhar o caminho do bem. É necessário cumprir os mandamentos. Então a Igreja é conscientíssima disso. Tanto é que matéria principal de uma boa confissão, quando nós vamos confessar, buscando o sacramento da confissão, matéria principal para fazer um bom exame de consciência é perguntar sobre os 10 mandamentos. Ali você já tem a tua confissão bem feita. Lógico que daí junto você vai perguntar como participou dos sacramentos, de uma missa e assim por diante, como está a tua vida de oração. Mas isso também já está incluso nos 10 mandamentos, irmãos. Né? Vou lá e me confesso, Padre, gostaria de pedir perdão porque eu fiz mal minha oração, não tenho me esforçado. Isso está incluso no 3º mandamento da lei de Deus. E no 1º também. E assim por diante. Tudo está incluso ali nos 10 mandamentos. Inclusive a vivência dos sacramentos. A partir de Santo Agostinho, os 10 mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. Por isso, irmãos e irmãs, aqueles que são catequistas na igreja têm que ensinar as crianças a conhecer bem os mandamentos e colocar na cabecinha deles a importância de cumpri-los e colocar também na cabeça deles que quem não cumpre comete pecado. Porque hoje em dia parece que as catequistas têm medo de falar de pecado para os catequizandos, o que é um grande erro. Tem que falar, tem que ensinar para as crianças o que é pecado, para que elas cresçam com isso na cabeça. Se depois elas não vão cumprir, já é problema delas. Mas elas sabem aquilo que é certo e errado. E quando fizerem o errado, saberão em consciência que estão fazendo o errado. Irmãos, lógico que eu recebi isso em casa, mas também as minhas catequistas da primeira comunhão, eu lembro até hoje. A Elza e a Marlene, o nome delas. Eu tinha 9 anos até 10, em um ano fiz a catequese para a primeira comunhão. Até hoje eu lembro delas me ensinando os 10 mandamentos e aquilo que era errado. E aquilo que era certo e errado nos 10 mandamentos e aquilo que é pecado. E ficou na minha cabeça. Depois, na adolescência, na juventude, me dei uma perdida feia. Me afastei muito de Deus, mas a minha consciência cobrava, porque eu sabia que estava errado. Estão vendo? Então tem que ensinar. E você que é pai, mãe, avô, avó, e ensina teus filhos, teus netos, teus sobrinhos, fale.
Não, isso é pecado, isso é errado. Fale, isso é pecado. Depois, se a criança ou adolescente quer fazer e quer andar no erro, já é problema dele, mas você fez a tua parte de ensinar. Nós temos que fazer a nossa parte de ensinar, né? Apesar de que depois, quando eu for falar mandamento por mandamento, tem que ver também a parte positiva, né, do mandamento. Não só a parte negativa, isso é pecado, isso é pecado. Vamos ver também a parte positiva de cada um dos mandamentos. A divisão e a numeração dos mandamentos variou no decurso da história. O atual catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho, o que passou a ser tradicional na Santa Igreja, né? Existiu aí ao longo da história uma divisão um pouco diferente, aquela coisa toda, mas nunca se fugiu da base que está lá na Sagrada Escritura, na Bíblia, né? Isso daí sempre buscou respeitar, né? É a mesma confissão dos luteranos. Os padres gregos procederam a uma divisão um tanto diversa, que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas. Essa divisão, que por incrível que pareça, existe bastante divisões, né, entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana, mas nisso os luteranos e nós respeitamos a mesma ordem dos 10 mandamentos. E o Concílio de Trento, Concílio de Trento, século XIV, vai dizer assim: o Concílio de Trento ensina que os 10 mandamentos obrigam o cristão e que o homem justificado continua obrigado a cumpri-los. E o Concílio Vaticano II, já, né, irmãos, pouco, 50 anos atrás, o Concílio 50, 60 anos atrás, o Concílio Vaticano II também afirma: os bispos sucessores dos apóstolos recebem do Senhor a missão de ensinar todas as nações e de pregar o Evangelho a toda a criatura, para que todos os homens se salvem pela fé, pelo batismo e pelo cumprimento dos mandamentos. A igreja sempre vai pregar a importância de pregar os mandamentos, de cumprir os mandamentos. Outro ponto nessa introdução, a unidade do decálogo. O decálogo, de forma em todo indissociável. Cada palavra remete para cada uma das outras e para todas. Elas condicionam-se reciprocamente, ou seja, existe uma unidade no decálogo. Eu sou bom em cumprir o segundo mandamento, mas o sexto não sou tão bom, não. É obrigatório cumprir todos os mandamentos. Todos são um caminho de salvação. Nenhum mandamento está separado do outro, porque todos os mandamentos são mandamentos de amor a Deus e de amor ao próximo. Portanto, transgredir um mandamento é infringir todos os outros. Não é possível honrar a outrem sem louvar a Deus, seu Criador. Nem se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, suas criaturas. Eu sou uma pessoa maravilhosa, cumpro os mandamentos, vou na missa todos os domingos certinho, honro meu pai e minha mãe, sou honesto nos meus negócios, não mato, não roubo, etc, etc. Cuido muito bem da minha família, mas escondidinho eu tenho um amante. A minha esposa não precisa saber, porque eu dou tudo para minha esposa e amo ela. Não, tá errado, né? Eu faço tudo certinho, sou um homem que a minha família não trai minha esposa e tal, mas nos meus negócios eu dou uma desviadinha. É pouquinho ali. Não, tá errado. Todos os mandamentos têm que ser cumpridos por inteiro. E um vai ligado com o outro, conforme nos ensina o catecismo. O decálogo e a lei natural. Bom, aí é importante, né, queridos irmãos e irmãs, aquela aula que vocês fizeram anterior a essa. O que é a lei natural, né? Então eu deixo para vocês aqui, como tarefa dessa aulinha aqui, o que realmente esse número 2070 e o 2071 estão falando da relação dos 10 mandamentos com a lei natural. Por isso que é importante que vocês, que já estão no curso do catecismo, né,
Leiam lá o que significa realmente a lei natural, mas isso eu já ensinei para vocês. O que é a lei moral natural? A lei moral natural é aquele negócio. Eu estou falando negócio, né? Aquela coisa, vamos usar a palavra mais simples, aquela coisa, como se fosse algo que Deus cobra de todos os homens. Não importa se são cristãos, se conhecem a Deus ou não. Mas todo ser humano, no seu juízo normal, obviamente, né? Ele sente lá dentro dele uma voz que cobra dele, faz o bem e evita o mal. Então, qual que é a relação dos 10 mandamentos com essa lei natural? Essa vai ser a tarefinha da aula de hoje para vocês. Vocês vão fazer essa relação. O que o catecismo está dizendo? Que relação existe entre os 10 mandamentos e essa lei natural? Depois a obrigação dos mandamentos, né, irmãos? O catecismo é claro. Uma vez que exprimem os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, os 10 mandamentos revelam no seu conteúdo obrigações graves. São imutáveis, nunca mudam a sua obrigação. E são sempre impostos para sempre e em toda parte. E o catecismo está dizendo aqui, ó, os 10 mandamentos nunca mudam, nunca mudarão e sempre serão os mesmos para todos. Não se muda. Nem a igreja tem o poder de mudá-los. Né? Muito se discute, inclusive até os católicos, uma boa parte católica, esse negócio de usar o preservativo e usar os anticoncepcionais é do passado. Não. A igreja não pode mudar, porque é o mandamento de Deus que pede. E diz que o anticoncepcional e o preservativo é um pecado contra a lei de Deus. Então a igreja não pode mudar, irmãos. Eu estou dando um exemplo só, né? A igreja não pode mudar aquilo que é, por exemplo, o divórcio. O divórcio é uma lei de Deus. E se é uma lei de Deus, a igreja não pode simplesmente dizer, a partir de agora vai existir o divórcio na igreja. Não. O que a igreja faz, como já expliquei para vocês, é buscar a nulidade do matrimônio, que é totalmente diferente de divórcio. Então, os mandamentos são e sempre serão os mesmos, e os mandamentos são e sempre serão obrigatórios. Não é opcional. É opcional se você não quiser fazer a vontade de Deus, né? E se você quiser se condenar, aí já é problema seu. Né? Quando eu falo problema seu, não é você propriamente, você, aluno que está me ouvindo aqui, né? É uma forma de se expressar, né? Se a pessoa não quer, não é obrigatório cumprir os mandamentos, mas ela está arriscando não se salvar, não é verdade? Por isso que o número 2073 vai dizer, olha, mas a obediência aos mandamentos também implica obrigações cuja matéria em si mesma é leve. Os mandamentos em si são graves quando nós não cumprimos, né? Mas às vezes existem faltas pequenas e leves contra os mandamentos de Deus. Tá certo? Por exemplo, não matar. Se eu vou lá e tiro a vida de uma pessoa, isso é um pecado grave, né? Mas de repente, não sei, numa pequena discussão lá com a minha esposa, fiquei bravo e perdi a paciência. Eu vou lá e peço perdão. Foi uma coisa ali que quem sabe foi de momento. Falei uma palavra que ofendeu a minha esposa, meu esposo. Então aquilo que eu já ensinei para vocês em aulas anteriores, né? A importância de saber a matéria grave, as circunstâncias e o consentimento. Né? Se realmente une esses 3 fatores, obviamente estou cometendo um pecado grave. Mas isso vocês já aprenderam em aulas anteriores comigo. Certo? E como conclusão dessa introdução, o catecismo vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Jesus diz, eu sou a cepa, vós as varas, eu sou o ramo, vós, né? Eu sou o tronco, vós os ramos. Quando alguém permanece em mim e eu nele, esse é que dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sine me nihil potestis facere, se diz em latim. Sem mim nada podeis fazer. O fruto a que se faz referência nesta palavra é a santidade de uma vida fecunda,
pela união com Jesus. Quando nós cremos em Jesus, comungamos no seu mistério e guardamos os seus mandamentos, o Salvador vem em pessoa amar em nós o seu Pai e os seus irmãos. O nosso Pai e os nossos irmãos. A sua pessoa toma-se graças ao Espírito, a regra viva e interior do nosso agir. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando nós estamos unidos a Jesus, em oração, em querer imitar a Jesus, aí é mais fácil cumprir os 10 mandamentos. Aí é bem mais fácil cumprir os 10 mandamentos. Então, esse, irmãos, é uma introdução daquilo que fala o catecismo sobre os 10 mandamentos. Depois tem ali, né, a parte do resumindo, quem quiser pode ler com calma. Para quem não entende, o resumindo é sempre um resumo daquela temática que o catecismo tratou. Então, tudo isso que nós vimos aqui, né, o catecismo mesmo oferece um resuminho de tudo aquilo que você viu ali. É bem legal ler os resumos, o resumindo de cada parte, de cada capítulo, de cada artigo, quando a gente lê o catecismo. Então, essa é uma introdução aos 10 mandamentos. A partir da próxima aula, nós vamos tratar mandamento por mandamento. É importante, queridos irmãos e irmãs, é importante que a partir da próxima aula vocês não se preocupem com o tempo de aula, porque eu vou pegar cada um dos mandamentos, que vai ser cada uma aula para cada mandamento, então não tem tempo para terminar, porque tem que ir vendo detalhe por detalhe de cada mandamento. Por exemplo, próxima aula já será o primeiro mandamento, vamos ver detalhe por detalhe do primeiro mandamento. Então, de repente, a aula pode durar uns 30 minutos, como pode durar 1h30, no qual eu vou tirando suas dúvidas, vou fazendo as reflexões, vou buscando outro material também que não seja só do catecismo. Então, essa parte dos mandamentos eu quero aprofundar muito com vocês, para que fique bem claro a explicação e que possa servir para a vida de cada um. Que Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora os proteja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrando a vocês, então, quem quiser fazer esse curso sobre os 10 mandamentos comigo, entre em contato naquele WhatsApp que eu deixei lá para vocês. Manda uma mensagem, professor. Eu quero fazer o curso dos 10 mandamentos com o senhor. Já me manda o quanto antes, que eu já dou as informações, você já faz a inscrição para o curso, porque eu já vou começar já, na próxima aula já são as aulas, hoje foi a introdução, aí já vou começar mandamento por mandamento, tá? Deixa eu colocar de novo na tela aqui para vocês o WhatsApp. Tá bom? Então aqui está meu WhatsApp, já manda uma mensagem para mim dizendo, professor, eu quero fazer o curso sobre os 10 mandamentos com o senhor. Tá bom? Tá aqui meu WhatsApp e já daqui uma semana já vou lançar a aula sobre o primeiro mandamento. Esse foi só um petisquinho, uma introdução daquilo que nós vamos ver e vamos aprofundar. Tá? Que Deus te abençoe e que Nossa Senhora o proteja.